Bom dia, pessoal. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma monitoria CPA 20 pela Banco. Eu sou o professor Thales Saraiva, sou um profissional TEA, e vamos dar início à nossa monitoria marcada para hoje. Eu vou colocar as questões em tela, vou dar um tempo para vocês responderem. Vocês vão responder para mim no chat, apenas eu posso ver, e após um certo tempo, eu vou corrigir as questões e explicar, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão em tela. Podem responder. Até agora, 80% acertou. Bom, professor, vamos à correção dessa questão. Em uma nota divulgada ao mercado, o Banco Central do Brasil, o Bacen, demonstrou preocupação com o aquecimento, aquecimento do nível da atividade econômica do atual excesso de liquidez. Aquecimento, tem muito dinheiro rodando, muito dinheiro. De acordo com a nota, poderiam ser adotadas medidas para reduzir a oferta de crédito. Ah, então tem dinheiro demais, estão emprestando demais. Bom, tem emprestando dinheiro demais. Tem excesso de liquidez na economia. Está muito aquecida. Nesse caso, uma das medidas possíveis a ser adotada pelo Bacen é a D. Bom, o Bacen precisa fazer alguma coisa para reduzir essa oferta de crédito, reduzir o crédito que os bancos estão emprestando no mercado. Tem que tirar um pouco dessa grana do mercado, não é? Vamos usar as opções. Ampliar a emissão de papel moeda. Não, ele não tem que ampliar. Mais dinheiro vai piorar a situação. Recomprar títulos públicos em operações de mercado aberto. Não. Se ele recomprar, ele vai colocar mais dinheiro na economia. Aumentar o recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista e a prazo. Correto. Exatamente. Se ele aumenta o depósito compulsório, vão conter menos dinheiro para poder ofertar para os clientes. Reduzir a taxa de redesconto para empréstimos de assistência à liquidez. Não, reduzir taxa de redesconto, que é a taxa
que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro para os bancos, aí vai ser melhor ainda. Os bancos vão emprestar mais dinheiro ainda e vai crescer mais ainda a economia. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a C. Dúvidas podem anotar, questão simples. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber. Vai aprender. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2 em tela. Lembrando, pessoal, que vocês podem e devem responder para mim no chat. Apenas eu posso ver a resposta de vocês. Eu tenho que ver como que a sala está indo, as dúvidas. Essa questão, por mais que ela contenha números, não há cálculos. Para vocês, não há cálculos. 50%, o pessoal acertou. 75%. Bom, questão muito boa. Vamos à correção da questão. Prestem atenção, por favor. Bastante divergência nas respostas. Vamos à correção. Vou preparar aqui algo para a gente escrever. Questão 2. Observe o cenário econômico abaixo, com as rentabilidades para o período de um ano. Normal, a poupança teve 4,75, CDB teve 8 de rendimento também, e o IPCA, o que é o IPCA, pessoal? IPCA é inflação. Inflação, nesse caso aqui, ela vai tirar do rendimento. Inflação ela não é uma coisa positiva nesse caso. Vamos lá. A poupança rendeu 4,75. A inflação foi e comeu 6%. Isso aqui vai ser um resultado negativo. Será um resultado negativo. CDB. O CDB teve um rendimento de 8%. A inflação veio e comeu 6%. Teremos aqui um resultado positivo, não é? Sabemos disso. No caso da poupança, 4,75 rendeu. A inflação foi lá e comeu 6%. Comeu 6%. Então, foi negativo. Já no caso do CDB, rendeu 8%. A inflação foi lá e comeu 6%. Mas ainda assim continuou com a rentabilidade. Continuou com 2%. Foi positiva. Certo? Agora eu vou explicar um pouco para vocês. Vamos às alternativas. Nesse caso, podemos afirmar que os dois investimentos tiveram rentabilidade real negativa? Não. Expliquei para vocês que não foi. A poupança teve rentabilidade real positiva? Não, foi negativa. O CDB teve rentabilidade real de 2%? Não, também não. Quando vocês fizerem cálculos na técnica, acredito que vocês vão fazer essa prova também, vocês verão que a rentabilidade será sempre um pouco abaixo. Nunca será exato. Nunca será uma conta simples de subtração. Nunca será. A CDB, no exemplo, que a rentabilidade menos a inflação. Nunca será assim. Sempre será um resultado um pouco abaixo daquilo que você encontrar. Nesse caso aqui, a gente colocou CDB 8% menos 6%, dá 2%. Porém, sempre será um pouco abaixo. O cálculo não é tão simples como essa subtração de 8 menos 6. Então, a resposta correta será sempre um pouco abaixo. Nesse caso aqui, a alternativa D. Lembrem-se, vocês não fazem cálculo na CPA 20. Porém,
Você tem que tirar a inflação quando houver, você tem que tirar a inflação do rendimento. O resultado que der, numa continha simples de subtração, será sempre um pouco abaixo daquilo. Sempre será um pouco abaixo. Nunca será exato. Não será exato. Certo? E podem anotar as dúvidas. Questão 3 em tela. Bastante atenção no enunciado. O enunciado entrega tudo o que vocês precisam. Atenção, pessoal. 50% de acerto. Setenta e cinco por cento de acertos. São só detalhes. Podem tirar print da tela. Anotem as dúvidas. Em relação ao cálculo, quando há inflação, com rendimento, não se importem com isso. Isso não é questão para vocês. Não vai cair nada de cálculo. Nada. Só vai cair para vocês o entendimento daquela outra questão. Só o entendimento. Nada de cálculo. Não precisa calcular nada. Vamos à correção dessa questão. Pessoal, por favor, não risquem na tela. Questão 3. A taxa Selic over, representa a taxa média das operações de financiamento de um dia, correto, compromissadas baseadas em títulos. Qual tipo de título? Selic over. Estamos falando de título público federal. Então, já podemos tirar os privados. Selic over, pessoal. Não é privado. Não é privado. Certo? Títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia da B3. Não. B3 são ativos privados. Privados. Ações e tal, tal. São ativos privados. O que é público fica onde? Fica no Selic, na Câmara Compensação Selic. O Selic. É o Selic. O Selic é como se fosse a B3, só que dos títulos públicos federais. O Selic não é a Selic. A Selic é uma taxa. O Selic é uma câmara de compensação, onde há esse registro de compra e venda de títulos públicos federais. Não confundam. Não confundam o Selic com a Selic. Alternativa D. Próxima questão, para reforçar para vocês, lavagem de dinheiro. Essa é para reforçar. Questão em tela.
1 minuto e meio. Lembrando que a aula fica gravada e será disponibilizada também. Atenção, atenção, muita atenção. Vamos à resposta dessa questão. Questão 4. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. São suspeitas as pessoas físicas e jurídicas que comercializam obras de arte e antiguidades de qualquer natureza? Sim. Vocês já viram que sim. A pena prevista para quem comete o crime é de 3 anos, é de 3 a 10 anos de reclusão e multa? Sim, também. Não é detenção, é reclusão, fica recluso. De 3 a 10 anos de reclusão e também tem a multa. As administradoras de cartão de crédito estão sujeitas à fiscalização. Está correto o que se afirma apenas em tudo, pessoal. Administradoras também. Roda muito dinheiro, tem como lavar dinheiro lá. Nesse caso aqui, alternativa D. Peço, por favor, que não escrevam em tela. Não escrevam em tela. Próxima questão, questão 5. O mesmo assunto que eu falei para vocês lá atrás. Eu expliquei. Questão simples, não tem cálculo. Para vocês, não tem cálculo. Pode fazer uma continha de subtração simples para achar certo valor e lembrar daquilo que eu expliquei. Até agora ninguém errou. Bom, entenderam. 100% de acertos. Acabei de explicar uma questão com esse mesmo assunto. E já coloquei mais um em seguida para ver se entenderam, tiveram atenção com o que eu falei. Vou responder a questão. Vamos lá, porque ninguém errou. De quem respondeu, ninguém errou. Questão simples, então. A aplicação foi boa. Questão 5. Uma aplicação financeira obteve um lucro nominal de 14,4%. Lucro nominal. O lucro está bruto. 14,4%. Em um ano em que a inflação, lembre, pessoal, inflação. Lembre-se, ou então estudem o que é inflação e deflação. Isso em sala de aula. São coisas diferentes. A inflação ela vai comer o lucro, vai comer o percentual do lucro. A deflação é o contrário. Assim, podemos concluir que a taxa real dessa aplicação foi: bom, tivemos uma inflação de 10%.
Se fizéssemos uma subtração comum, teríamos aqui positiva 4,4. Mas o valor vai ser exato? Não, eu falei que não é exato. Aqui para vocês. Podem fazer essa subtração simples aqui, e o valor sempre estará um pouco abaixo. Sempre estará um pouco abaixo do resultado. Mas no caso da inflação, é inflação. Se tiver deflação, é diferente. Inflação é diferente, será positivo. Deflação é algo positivo. Inflação é algo negativo. Deflação aqui seria positivo. Inflação é negativo. Lembrem-se disso. Vamos aqui a nossa alternativa correta, inferior a 4,4%. Acredito que todos tenham entendido. Vamos agora para a questão 6. Sobre código ambíguo de distribuição de produtos. O que importa? E agora 100% de acerto. O que consta nesse código de melhores práticas de distribuição de produtos da Ambima? O que consta lá? Daí a importância de ler o material e de escrever. Bom, vamos à resposta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, saberá agora. Questão 6. Vou colocar aqui em tela. De acordo com o Código Ambima de Regulação e Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimento, você tem que ver exatamente qual que é o assunto. Olha, é esse código. Aí então tem que estar nele. O que estiver escrito lá nele é o que é válido. Para a definição do objeto de investimento do investidor, as instituições devem considerar o quê? O valor das receitas regulares declaradas. Não, para você distribuir um produto para o cliente, isso aqui não importa. Isso aqui não. As preferências declaradas quanto à função de risco. Sim, que tipo de risco esse cliente pode tomar, que ele aceita tomar. Isso é importante demais. Para você distribuir um produto, indicar um produto para ele, isso importa demais. O período em que será mantido o investimento. Sim, o período importa também. Ah, eu quero uma coisa para pouco tempo, para muito tempo. Lembre-se que o tempo tem muito a ver com risco. O tempo tem muito a ver com risco, oscilação de mercado. Então, nesse caso aqui, as opções corretas são a 2 e a 3. Quem quiser tirar print, quiser anotar, não pode errar. Pode ficar uma questão idêntica a essa em prova. Idêntica, idêntica, idêntica. Próxima questão, em tela, apenas dados. É só saber.
Marco Antônio, por favor, não risque na tela. Responda no chat. Esses dados constam na apostila, pessoal. Ah, eu li isso aqui, professor. Lá tinha essa quantidade de membros. 90% de acertos. Vamos à correção, porque a questão é apenas sobre um dado, sobre a composição. 7, questão 7. De acordo com as regras dos segmentos especiais de listagem na B3, na Bolsa, na B3, para uma empresa listar suas ações no novo mercado, seu conselho de administração no novo mercado deve ser formado por, no mínimo, 3 membros. Não, vocês não leram, são 3 membros. 3 membros com mandato unificado de até 2 anos, também vocês não leram isso em apostila. 3 membros, de novo, dos quais pelo menos 2 ou 20%, o que for maior, devem ser independentes com mandato unificado de até 2 anos. Quase, mas não são 3. Resposta, alternativa D. Podem tirar print, pode cair dessa forma. Quantos membros precisa ter no Conselho de Administração? Qual a quantidade mínima de membros para uma empresa listar as ações no novo mercado, listar atualmente? Quantos tem que ter lá no Conselho, pessoal? Tem que ter 5 membros no mínimo. 5 membros, dos quais pelo menos 20% deve ser independente e com mandato unificado de até 2 anos. 5 membros. Questão de dado. Simples. 5 membros. Questão de número 6, em tela. Questão sobre ASG ou ISG. Ambiental, social e governança. Prestem atenção nas opções. Isso tem a ver com ambiental, com social ou com governança? Isso impacta no valor de empresa? Olha, está agindo de forma correta? Quais dessas opções se encaixam nisso? Ou na questão ambiental, social ou de governança? Questão de interpretação. Questão interpretativa. Estamos falando de situações que impactam na questão ambiental, social ou de governança. Até agora, 100% de acertos. Questão de interpretação, gente. Pensem, isso impacta? Impacta de que forma?
Pessoal, não risquem na tela do celular ou do computador, não façam isso. Tá ok, Carol? Se puder apagar, não façam isso. Já falei, não risquem em tela. Então, desculpe, Carol, alguém riscou em tela aí, ó. Não façam isso. Já pedi, não façam isso. Vamos à resposta dessa questão. Olha lá, apagaram, não façam isso. Questão de número 8. Sejam as seguintes afirmativas, afirmativas, a respeito dos fatores de investimentos ASG. Vamos ver aqui. Ambiental, social e governança, os três assuntos. Tecnologia limpa, poluição, emissão de carbono, eficiência energética, refere-se ao fator ambiental? Muito simples, né, pessoal? Essa aqui tá dada, essa alternativa aqui. Exemplos do fator social, sociedade. Inclui questões como direitos humanos? Sim. Treinamento da força de trabalho? Com certeza. Política de inclusão e diversidade? Com certeza. Tudo isso impacta no fator social. 3. Diversidade na composição do conselho. Olha, diversidade. Para não ter aquele conselho fechado, só tá as pessoas. Diversidade na composição. Isso é muito bom. Combate à corrupção e suborno. Também é excelente. Honestidade fiscal. Pagar o fisco. Estruturas para denúncias e irregularidades são exemplos de fator de governança. Perfeito também. Tudo que se encaixa na questão ASG. Nossa alternativa correta, letra D. Questão muito boa. Lembre-se, a ASG é muita interpretação, muita interpretação. Muita interpretação. Na realidade, a prova quase toda o CPA 20 é interpretação. Questão de número 9. Por favor, não risquem em tela. Essa questão não tem cálculo. Nenhuma questão que tem cálculo para vocês. Questão interpretativa. Puramente interpretativa. Essa questão caiu quando eu fiz a CPA 20. Dessa maneira. 75% de acertos, 90% de acertos. Marco Antônio, por favor, não risque em tela. 90% do pessoal acertou. Muito bom.
Vamos à correção dessa questão. Pois é, pessoal, essa questão tem na apostila. Então, vocês não podem errar. Vamos aqui à correção. Questão 9. De acordo com a tabela abaixo, de compra e venda de ações, compra e venda de ações, normal. Realizadas por investidor pessoa física, temos compra e venda de ações, compra e venda de ações, normal. Investidor pessoa física, certo? O que que nós temos aqui? Temos data de compra, temos data de venda, temos os valores de compra e de venda e o lucro, certo? A pergunta abaixo. O que que nós temos? Vamos lá. O que que foi comprado? Qual mês foi comprado? Olha, aqui foi comprado no mês 8, vendido no mês 10. Aqui não é day trade. Para ser day trade tem que ser vendido no mesmo dia. Day trade, trade do dia. Não foi vendido no mesmo dia. Aqui também, mesma coisa. Comprou em tal mês, vendeu depois. Aqui também. Em todos os casos aqui, nós não tivemos day trade. Nada foi comprado e vendido no mesmo dia. Não temos day trade. Não temos day trade. Então não tem como cobrar como day trade. Vamos às opções. Ele está isento de imposto de renda devido ao baixo valor de compra de ações. Não, nada a ver. Não importa com o valor da compra, importa com o valor da venda. Na hora que ele vai vender, é aí que importa. Então, está errada essa questão. Alternativa. Alternativa B. Ele está isento de imposto de renda devido ao baixo valor de alienação das ações. Também não. Ele não está isento, não. Deverá recolher imposto de renda a uma alíquota de 15%. Tá certo? Rapaz, está certo isso. Está certíssimo. 15%, porque não é day trade. Se não é day trade, se comprou e não vendeu no mesmo dia, não é day trade. Consequentemente, será 15%. O swing trade, nesse caso aqui. Se não comprou e vendeu no mesmo dia, não é day trade. Não é 20%. 20% aqui embaixo, pessoal, 20% é day trade. Quando você compra e vende no mesmo dia. Day trade, 20%. Quando não é day trade, é swing trade, 15%. Se não for day trade, é 15%. Day trade é quando você compra e vende no mesmo dia. Tenham muita atenção nisso, que vocês não farão cálculos. Então, a questão que vier em relação a ações, muito provavelmente será sobre isso, sobre datas de compra e venda. Compra e venda. Se tivesse comprado no dia e vendido no mesmo dia, seria 20%, porque seria day trade. Um trade, uma operação feita no dia. Dia, day, em inglês. Questão interpretativa também. Podem tirar print, podem anotar as dúvidas e perguntar no grupo. Questão de número 10 em tela. A questão já foi explicada sobre bonificação. Bonificação de ações. Questão simples sobre bonificação de ações. Atenção, pessoal, atenção no enunciado. Eu ainda repeti a palavra 3 vezes. Bonificação.
Atenção, atenção. Vamos à resposta dessa questão. Ficou meio a meio, pessoal, aqui. Vamos à resposta. Questão boa, então. Questão número 10. Vou até grifar. Questão número 10. A bonificação. O que que é bonificação? O que é bonificação? Bonificação é um bônus. Bônus. E o bônus? O bônus é dado. O bônus é alguma coisa que a gente recebe, que alguém deu. É um bônus. Em uma sociedade por ações. O assunto aqui são ações. Ocorre mediante a incorporação de reservas e lucros, sendo alternativa A, distribuídas gratuitamente debêntures a seus acionistas. Não. A gente está falando aqui de ações, não de debêntures, títulos de dívidas, não. Que são ações. Ações, pessoal. Ações. Estamos falando de ações. Oferecidas a um preço de mercado novas ações aos seus acionistas. Não. Não está oferecendo a um preço. É uma bonificação, é um bônus, é algo dado. Ser distribuídas gratuitamente novas ações aos seus acionistas. Simples. É isso aqui, ó. Um bônus, uma bonificação, ela é dada. O que que foi dado aqui? Ações. Foi distribuído dessa forma. São distribuídas gratuitamente novas ações aos seus acionistas. Uma bonificação é uma sociedade de ações. Você tem uma sociedade de ações. O que que você vai dar de bônus lá? Ações. Bonificação em sociedade de ações, você bonifica dando ações. Dessa forma, você distribui, distribuído de graça, gratuitamente, certinho? Aqui, a ser oferecidas a um preço, não, não será oferecido. Bonificação é dado, lembrem-se disso. Bonificar é dar, não oferecer a certo custo. Alternativa correta, letra C. Próxima questão, em tela, desvalorização cambial. O que que é o câmbio? Desvalorização cambial. O que que desvaloriza nessa questão aqui? Na questão cambial. Essa questão é puramente interpretativa. Questão excelente. Vimos agora, até agora, apenas. Exatamente. Vou explicar sobre o termo desvalorização cambial, assim que eu for corrigir. Aí é para não esquecer mais. E agora, quem respondeu acertou.
Pessoal, respondam. Podem responder. Como que vocês tiram a própria dúvida ao responder? Aí eu respondi isso, professor, porque eu achei que era tal coisa. Aí depois que eu explicar, vai entender o porquê que era ou que não era tal coisa. Ó, temos até uma explicação aqui de alguém, ó. Isso, pessoal. Chutem também. Chutem com consciência, para depois a gente ver o porquê que estava certo ou não. Vamos à correção da questão. Essa questão é muito boa. Eu tenho vontade de corrigi-la. Questão de número 11. Se um país tiver desvalorização cambial. Ah, professor, o que que é isso? Desvalorização cambial. É a desvalorização da minha moeda. Nesse caso aqui, o que que vai desvalorizar? A minha moeda. O real, ó, desvalorizou. O que tende a acontecer com o seu PIB e com suas exportações? Vamos começar pelas exportações primeiro, que elas impactam no PIB. Se o real desvalorizar, eu vou exportar mais, vou vender mais, por exemplo, para quem está comprando em dólar, com certeza, minhas exportações elas irão aumentar, elas aumentarão, porque a moeda de lá está valendo mais que a minha, então vou vender mais, vai entrar muita grana, vou vender mais. O que acontece com o PIB? Que eu exporto mais do que importo, estou vendendo mais, a moeda dele está mais forte, eu estou vendendo, vendendo, vendendo. O que que vai acontecer com o PIB? Estou vendendo mais, mais exportações e menos importações. O PIB aumenta, pessoal. Já falamos sobre isso. São as exportações líquidas, ou exportações menos importações. Se eu estou exportando mais, exportando, eu estou vendendo, estou mandando para fora. Opa, minha moeda desvalorizou, a de fora está boa, vamos vender. Vamos produzir e vender. Vende mais, vai aumentar as exportações e vai aumentar o PIB. Aumenta bastante. Então, nesse caso aqui, real desvalorizou, lá fora a moeda está valendo mais. Vou vender mais, minhas exportações elas aumentarão. E o PIB? Se as exportações aumentam, o PIB também aumenta. Certinho? Alguém falou aqui, verdade. Pois é interpretação. Acho que quase todas as questões, ou todas que eu passei até agora, foram interpretativas. É muita interpretação. É só parar e ler. Peraí, rapaz, está certo isso? E se eu vou exportar mais? Minha moeda desvalorizou, eu vou exportar mais, vou vender para fora. Está valendo mais, vou mandar. Se aumentou as exportações, opa, o PIB também cresceu. Questão simples. Vamos aqui para a próxima questão. Porque questões para responder temos. Então, nesse caso aqui, o PIB aumenta, as exportações também aumentam, um em consequência, um em decorrência do outro. O PIB vai aumentar porque as exportações aumentaram. Certinho? Lembre-se bem. Próxima questão. Questão de número 12 sobre os ADRs, American Depository ou Depositary Receipts. Aqui questão simples também, interpretativa. Ou você sabe o que são os ADRs, ou você não sabe. Você leu? O que que são os ADRs? Pergunta para você mesmo. O que que são esses ADRs, professor? Eu li também sobre BDR. E o que que são os ADR? Pergunte para você mesmo. Escreva. Até agora ninguém errou.
Vamos responder, porque ninguém errou até agora. E quem não respondeu, isso, vamos à resposta. Vamos estampar mais uma resposta aqui. Muito bom. Agora eu peço atenção para a explicação. Questão de número 12. Os ADR. O que são eles? O que são os ADR? American Depositary Receipts. Eles são A. Investimentos negociáveis que representam propriedades de ações sediadas fora dos Estados Unidos, porém negociadas nos Estados Unidos. Vamos lá. O que são os ADRs? São exatamente isso que está descrito na alternativa A. São investimentos negociáveis que representam propriedades de ações de companhias sediadas fora dos Estados Unidos, ou seja, são investimentos de ações de fora dos Estados Unidos. Há uma ação brasileira. Porém, a gente está querendo que essa ação seja negociada lá nos Estados Unidos. A gente vai poder colocar ações brasileiras na Bolsa dos Estados Unidos diretamente? Não. Vai ter que ser através de um ADR, American Depositary Receipt. São recibos de depósito americanos. Você vai colocar as ações lá. Qualquer outro país pode fazer lá. Ah, professor, e se for no Brasil? Se alguém lá dos Estados Unidos quiser fazer isso no Brasil, teremos o quê? Os BDR, Brazilian Depositary Receipts. Essa é a diferença. Isso aqui é quando algum outro país quer negociar nos Estados Unidos suas ações, e aqui é quando algum outro país quer negociar no Brasil suas ações. Bem simples. Lembrem-se disso. Nativa correta, letra A. Lembrem-se disso, lembrem-se disso. E lembrando que a aula ficará gravada, mas quem está prestando atenção na aula não vai esquecer isso. O que é ADR? O que é BDR, professor? Simples, que é feito lá na América, nos Estados Unidos, no caso, e o BDR aqui no Brasil. Ações de outros países que são negociadas ou nos Estados Unidos ou no Brasil. Só isso. Bem simples a questão. Questão de número 13 em tela, sobre IPO, oferta pública inicial. IPO, pessoal, vai colocar as ações na bolsa. Onde acontece isso? O IPO. Onde e quando acontece isso? Vamos à resposta dessa questão. Questão de número 13.
A empresa, certificações tal, 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 sociedade anônima, pretende realizar um IPO, uma oferta pública inicial. Vamos lá, vou marcar aqui para ficar bonitinho. Vai realizar um IPO. O que é o IPO? O que é o IPO, professor? IPO, uma oferta pública inicial. É a primeira vez que aquela empresa vai listar suas ações na bolsa. É a primeira vez que ela vai colocar lá. Ela vai fazer um IPO, a oferta pública inicial, vai tornar públicas suas ações para o pessoal poder comprar e vender. Mas onde isso acontece? A primeira vez. Vamos lá, para adquirir recursos e continuar seu projeto de expansão. Vai lá fazer, para arrecadar grana com as ações, no caso, ou debêntures. Desta forma, esta operação deverá correr aonde? No ou na? Vai ser no balcão ou na bolsa? Primeira vez vai ser em bolsa. Mais uma resposta aqui, deixa eu só olhar certinho. Vai ser em bolsa. O IPO ocorre na bolsa. Ocorre na bolsa. Ah, mas ele já estava na bolsa, professor? Não, ele não estava. Mas para poder fazer o IPO, será na bolsa. Vai ser lá. E as negociações depois do IPO também serão em bolsa. Vai tornar público, vai ser em bolsa. Certo? Vai ser em balcão. Então aqui não temos balcão. Teremos bolsa nas opções B e C. Mas aí, professor, será através do mercado primário ou secundário? E aí? Mercado primário. Primário. Mercado primário. Bolsa e no mercado primário. No mercado secundário, já é quando alguém já comprou. Os clientes já compraram as ações e lá eles podem vender ou comprar, entre outros. Entendeu? Lá vai ter liquidez no mercado secundário. Mas no primeiro, vai ter o IPO, vão lançar essas ações na bolsa, mercado primário, exatamente, e no mercado secundário, que não está aqui, é onde vai ter a compra e venda de todo mundo, vai ter liquidez. Então, no mercado primário, que vai ocorrer isso, o IPO, na bolsa no mercado primário. Não esqueçam, bolsa no mercado primário, o IPO ocorre na bolsa no mercado primário, certo? Alternativa B. Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 14 ou 14, como queiram, em tela. Questãozinha complicada ou não? Apenas de lembrar a composição das balanças. Isso está na apostila, em uma página, composição das balanças. O que que entra em que aí? Simples. Lembre-se da composição das balanças. Ó, alguém prestou mais atenção e acertou. Prestem atenção. Apenas 10% de acerto. Apenas um acerto. Bastante atenção. A professora não sabia, então realmente chute. Mas chute com consciência. Não sei, professor. Ah, vou ter que ir lá ler como é que funciona essas balanças, pagamento comercial, transações. Como é que funciona isso? Vamos à resposta da questão 14.
Em 2019, o Brasil vendeu o quê? Mais bens e serviços do que comprou no exterior. Assim sendo, sua balança de pagamentos é superavitária? O que que compõe a balança de pagamentos, pessoal? É a conta corrente, mais a conta de capitais, CC mais TC. Isso é que compõe a balança de pagamentos, a conta corrente mais conta de capitais. Os bens e serviços estão inclusos direto na balança de pagamento? Não. Alternativa B. Balança comercial é deficitária? O que que é a balança comercial? Balança comercial, vocês já viram também, mesma coisa que exportações menos importações. Simples. A balança comercial é isso, exportações menos importações. Lembre-se, também não é. Exportações menos importações, balança comercial. Ponto final. Exportações, exportações. Não, só isso. Não estou falando de bens e serviços aqui. Aí a alternativa C, conta de transações correntes tende a ser superavitária. Vamos ver aqui. A conta de transações correntes, nela se engloba os serviços e os bens? Exatamente. Bens e serviços estão aqui, ó, a conta de transações correntes, ou conta corrente, entendeu? Conta corrente é a conta de transações correntes. Está dentro dela, está dentro dessa aqui. Ah, professor, mas lá em cima tinha conta corrente, mas a gente está falando da balança de pagamentos. A balança de pagamentos não é só conta corrente, ela engloba essas duas, a conta corrente e a conta de capitais. Por isso que não pode ser a A. Então, atenção, não pode ser A por isso. Balanço de pagamentos não é apenas conta corrente, é a conta de capitais também. Então, não dá certo. A alternativa correta aqui é a C. Está na conta de transações correntes ou na conta corrente. E aqui, conta de transações correntes tende a ser deficitária. Está na conta de transações correntes, certo? Mas não vai ser deficitária. Por quê? O que o Brasil fez? Vendeu mais bens e serviços. Ele mandou mais, ele vendeu mais. Nesse caso aqui, ele portou, entre aspas, mais bens e serviços. Então, ela vai ser superavitária. A gente está vendendo mais do que comprando bens e serviços. Questão interpretativa também. E muito boa proposta. Essa questão é excelente. Excelente, excelente. Bom, pessoal, agora a gente vai dar um intervalo de 10 minutos e voltaremos com mais questões para a gente poder responder. Tá bom? Aguardo vocês em 10 minutos. Voltando do intervalo, vamos para a próxima questão. Questão de número 15 em tela. Podem responder. Questão simples sobre PL.
Vocês estão me ouvindo bem? Até agora nenhuma resposta em tela. Certo, a questão vai ser boa. Show de bola. A questão vai ser boa de explicar então, porque vai cair uma dessa. Cairá uma dessa. Estamos ouvindo? Sim, professor. A gente está matutando aqui, a gente está pensando. Deixa eu lembrar. Como é que fazia? Vamos à resposta dessa questão. Vamos ganhar tempo. Questão de número 15. Uma ação está cotada no mercado a R$ 18. Temos um dado, R$ 18. Anota esse dado aqui, né? Um investidor estima um lucro por ação igual a R$ 2. Ó, legal. Ele acha que vai lucrar R$ 2. Show de bola. Nesse caso, o PL estimado indica que. Como assim, professor? PL. O que significa PL? O que é o P? P é o preço da ação. E o que é L? Oh, L é o lucro. É o lucro estimado, nesse caso aqui. Até, professor, eu tenho aí o preço da ação, eu tenho o lucro. O que a gente tem? Olha para você ver, ó. P barra L. Que é isso? Preço dividido por lucro. Ah, certinho, professor. Então, se eu dividir o preço pelo lucro, é isso que é o PL? Sim. Qual que vai ser a resposta nesse caso aqui? Vai ser 9. Ó, eu vou ter 9. Mas 9 o quê? A taxa de retorno da ação será de 1,8% ao ano. Não é isso aqui não. O PL tem a ver com preço sobre lucro. Uma divisão simples. Preço sobre lucro. PL. P barra L. O PL é o preço sobre lucro. Vai ter essa resposta aqui. Em todo caso, o PL vai ser isso aqui. Divide o preço da ação pelo lucro estimado. Certinho. B. O lucro deverá se elevar anualmente em 11%. Não, nada a ver. Isso aqui não fala. Isso aqui não tem a ver com PL. PL é mais simples. O capital investido será recuperado em 9 anos. Professor, deu um 9, mas 9 anos, o que tem a ver? Exatamente, pessoal. Quando você tiver alguma situação dessa de PL, que é preço sobre lucro, a resposta será o tempo que você vai precisar para recuperar o capital que você investiu. Quanto que você investiu nesse caso? Você investiu R$ 18, certo? Ah, professor, então quanto tempo que eu vou demorar para receber esse dinheiro de volta? Quanto tempo? Você vai dividir o valor que você investiu. Nesse caso, ó, está cotada a R$ 18. Ele estima um lucro de 2, vamos supor. Você vai dividir o valor que ela está cotada no mercado pelo lucro estimado. O resultado será o tempo. O tempo em anos que você vai demorar para ter de volta aquele capital. Nesse caso aqui, se ele tiver investido os R$ 18, entendeu? Então, a alternativa correta é essa. Apareceu na questão preço sobre lucro, vai dividir o preço da ação pelo lucro. Divide um pelo outro. Dividir preço pelo lucro. Resposta se dará em tempo. O tempo de recuperar aquilo. E ele costuma ser em anos. Anos, anos, anos. Eu estou esperado de 11,11%? Não. Alternativa correta, questão simples. É até saber. Pronto. Apareceu PL, divide o preço sobre lucro. Mais nada. Resposta se dará em tempo, anos. Vamos para a próxima questão, que o tempo está chamando. Questão de número 16 em tela. Novamente, distribuição de produtos.
Vamos à resposta dessa questão. Questão de número 16. Segundo a resolução número 30 da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, o profissional de distribuição deve verificar se os produtos, serviços e operações ofertadas aos clientes são adequados aos seus objetivos de investimento. Em relação ao objetivo, o objetivo tem a ver com futuro. Nesse caso, ele precisa analisar, entre outros aspectos, a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente, não. Ele não precisa declarar a necessidade futura dos recursos, não. Eu quero tratar tal coisa, não precisa. O valor dos ativos que compõem o patrimônio do cliente, não, isso aqui não. O valor desse ativo que compõe aqui, não, também não importa. Na hora de se distribuir um produto, não importa, na questão do objetivo. Isso está escrito lá para você na apostila. Objetivo, o que se enquadra no objetivo do cliente? Isso e isso. Simples. Vão lá, leiam e anotem. O período em que o cliente deseja manter o investimento. O período importa demais. O período importa demais na questão de objetivo dele. Eu tenho tal objetivo, então eu tenho que ver o período que vai poder corroborar, bater de frente com esse objetivo que esse cliente tem. Os tipos de produtos, serviços e operações familiares ao cliente. Não, nesse caso aqui não. Deixa eu ver aqui suas respostas. 90% de acertos. Objetivo, tempo. Objetivo tem a ver com tempo. Anotem aí no caderninho. Vocês vão lá na apostila. O que tem a ver com o objetivo do cliente? É isso, isso e isso. E vai cair isso na prova, isso é fato. Isso aqui eu lembro, não tem jeito, esse aqui cai. Interessa demais o objetivo do cliente. Você vai perguntar para ele, imagine você lá, numa alta renda de qualquer banco aí, o objetivo dele importa demais, pessoal. Importa demais. Nesse caso aqui, o período importa, o tempo que deseja manter. Questão de número 17 em tela. Eu acho que esse assunto já foi falado, essa questão já foi passada. 100% de acerto para quem respondeu. Então, vamos lá. É bom que já aprendem de uma vez. Questão de número 17. Em uma oferta pública, há um IPO de debêntures, são títulos dívidas, o processo de book building, livro de ofertas, book building, livro de ofertas. É a letra linda, livro de ofertas. O que determina o preço da emissão? Ah, eles vão colocar o preço dessa debênture. Como é que vai acontecer esse preço? Após a negociação entre a instituição coordenadora e o emissor da debênture? Não, eles não vão decidir o preço. Vamos negociar aqui, o preço vai ser tal. Não, não funciona assim. Por decisão unilateral do emissor da debênture. Também não, ele não vai escolher, só eu que vou decidir o preço dessa debênture. Vai ser tanto. Não. Por decisão unilateral da instituição. Também não, não vai decidir sozinha. D. A partir da entrega das ofertas de compra pelos investidores potenciais depois da divulgação das características básicas da emissão. Exatamente isso. Colocaram lá
as características básicas da emissão. Essa debênture vai ser assim, 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 assado. Aí o que vai acontecer? Vai ter várias ofertas dos investidores potenciais. Eles vão lá, vai ser isso, o valor vai ser isso, vou ofertar tanto. Essa média ponderada que vai ser o valor dessa debênture no IPO, entendeu? Não vai ser alguém que vai escolher, nenhum, nem outro, nem os dois. Vai ser a partir das ofertas que os clientes farão para essa debênture, entenderam? Divulgaram lá as características, aí a partir da entrega das ofertas de compra pelos investidores potenciais. Eles vão ofertar, vou comprar tal valor, vou comprar tal valor. A partir dessa média ponderada, vai acontecer o preço dessas debêntures no seu IPO. As aulas ficam gravadas. Vamos para a próxima questão. Que questão temos? Aproveitar o sábado. Questão de número 18. Essa questão está vindo de novo para reforçar. Ela está vindo novamente para reforçar. Quero ninguém errando, viu? É, essa ficou fixada, né? E olha para vocês verem a importância dessa questão do PIB. Várias questões aí para trás em relação à exportação, importação, balanço comercial, tem a ver com o PIB também. Bom, vamos lá a resposta, porque acho que todo mundo sabe. Se não vai lembrar agora, vamos aqui. O Produto Interno Bruto, o PIB, PIB de uma economia aberta inclui os valores dos bens e serviços finais destinados a quê? Ao consumo das famílias? Sim, consumo das famílias. Aos investidores? Sim, aos investidores. Aos gastos do governo? Sim, aos gastos do governo também. As exportações líquidas? Mas, professor, como assim? Sim, exportações líquidas são as exportações menos importações. Aqui serão as exportações líquidas. Então, todas estão corretas. E vocês aprenderam um mnemônico. Lembram dele? Lembram sim. Cigarro do X-Men. A alternativa correta é a D, exatamente. A aula ficará gravada para quem quiser ver novamente, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem anotar. Vamos para a próxima questão, mais uma para a gente. Questão de número 19, em relação a day trade, compensação de prejuízo em day trade. Tive um prejuízo em day trade, e aí? Interpretação também, tem que saber e tem que interpretar. O que é day trade, professor? Já expliquei. E se eu perder no day trade, e aí? Agora 100% de acertos. Atenção ao tipo de operação. Atenção ao tipo de operação. Vamos à correção dessa questão. Questão de número 19. Seu cliente teve perdas em operações do tipo day trade.
Day trade, operação no dia. Day trade, operou, abriu a operação e fechou no mesmo dia. Comprou e vendeu no mesmo dia. Day trade. Nesse caso, a compensação. Como é que pode compensar? Ou ele perdeu, vixe Maria. Como é que pode compensar isso? A compensação desse prejuízo para calcular o imposto de renda pode ser feito. Como é que pode acontecer? Ele pode compensar isso ou não pode? Porque ele perdeu em day trade. Sim, ele pode compensar. Vamos começar assim. Sim, ele pode compensar as perdas. Ou eu perdi demais. Se eu ganhar amanhã, pode compensar isso na hora do imposto de renda? Sim, ele pode compensar. Mas como que ele pode compensar? Apenas com operações day trade, operações iguais. Perdi hoje R$ 100 no day trade. Amanhã eu ganhei 200. Eu posso compensar esse 100 amanhã e aí, amanhã fica só o lucro de R$ 100 para poder declarar o imposto de renda? Sim. Aí você vai declarar menos de imposto de renda. Isso é bom. Visto, eu perdi bastante. E no outro dia, eu ganhei bastante. Você pode compensar. Operação day trade, perdeu, você pode compensar aquela perda com o dia que você ganhar. Você pode sim também em day trade. Day trade com day trade. É na hora de declarar o imposto de renda, aquilo que você perdeu vai abater daquilo que você lucrou. Então você vai declarar menos. Você vai pagar menos imposto sobre aquele lucro que você teve. Que você teve uma perda. Você descontou essa perda que você lucrou. Imagina você perder e ainda ter que descontar muito daquilo que você ganhou. Não, tem essa regaliazinha. Perdi hoje no day trade, amanhã fiz day trade e ganhei bastante. Mas, poxa, o governo vai arrancar uma banda da 20% daquilo que eu lucrei, além do que eu perdi. Não, o que você perdeu vai compensar, vai descontar daquilo. Lembre-se disso. Perdi no day trade, tem que compensar com day trade, para imposto de renda. Perdi no swing trade, que não é day trade, é quando você compra e vende outro dia, outro mês, você só pode compensar também com operações dessa forma. Day trade é com day trade, certo? Alternativa correta aqui, letra A. Próxima questão, questão de número 20 em tela, em relação à política monetária. Money, grana. Essa questão é boa, mas é muito boa. Tem vários assuntos em uma só que dá para eu explicar. Calma aí, estou lendo. Essa é grande. Essa é bem legal. Lembrem, pessoal, quem compra título público acontece o quê? Contracionista, expansionista. Quando há recolhimento compulsório, o que acontece? O que a gente faz com essa política monetária? Ela serve para quê? Olha, gostei. Alguém aqui também foi por eliminação, se auxilia. Isso não é.
Vamos à resposta. Por quê? Porque na resposta eu consigo explicar bastante para entenderem, bastante para entenderem os pontos. Vamos tirar dúvida agora. Vamos lá. A respeito da política monetária, ela ocorre de duas formas, não é? Temos a contracionista e a expansionista. Ocorre de duas formas. É para aumentar a circulação de dinheiro, aumentar a movimentação financeira e no comércio, em tudo. Temos a expansionista. Olha, está expandindo tudo. Deixa o pessoal gastar e pegar dinheiro e por aí vai. E temos a contracionista. A contracionista vai contrair, vai juntar, vai reduzir essa oferta monetária, essa circulação de dinheiro, de compras e tudo. Certo? É correto afirmar que, em relação à política monetária, a compra de títulos públicos pelo Banco Central é coerente com a política monetária contracionista. Vamos lá. Se o Banco Central comprar títulos públicos dos bancos, ele vai comprar e vai dar dinheiro para os bancos. Ele vai estar comprando os bancos. O que vai acontecer? Não vai ser contracionista, vai ser expansionista. Vai expandir, é comprar dos bancos ou o governo está entregando dinheiro para os bancos. Então está errado, não é contracionista, ela é expansionista. Mais respostas? Exatamente. Vamos aqui. B. Elevação das taxas de juros pode comprometer a viabilidade de novos projetos de investimento na economia. Gente, vamos subir os juros. O Bacen subiu lá os juros. Nossa, os juros estão mais altos. Isso vai impedir, vai atrapalhar de alguém. Eu estou querendo fazer um projeto aí na economia, estou com um projeto de investimento. Isso vai me atrapalhar? Não, não vai atrapalhar. Isso que subiu. O projeto dele continua. Estou com um projeto de investir em tal área. Pode estar baixo, pode estar ali alta a Selic, não vai atrapalhar. Não atrapalha essa elevação da taxa, não vai comprometer a viabilidade, não atrapalha a fazer. Continua viável um investimento em tal projeto de economia, porque você pode até lucrar com a taxa de juros mais alta. Então, não atrapalha o investimento na economia, não atrapalha. Isso pode até favorecer, os juros são altos. Vamos investir na economia, alguma coisa vai baixar. Então, não atrapalha. Não atrapalha. Ferramenta exclusiva para operacionalização do sistema de metas da inflação. A gente utiliza, é a oferta monetária. A gente utiliza essa oferta monetária, oferta de grana, oferta de money, dinheiro na economia, para controlar a inflação. A gente utiliza isso, utiliza essa ferramenta, dinheiro mais, dinheiro menos, para controlar a inflação. Sim, a gente utiliza a taxa de juros lá, abaixa a inflação e controla. Isso importa demais. Então, nesse caso aqui, ó, ferramenta exclusiva para operacionalização do sistema de metas de inflação é a oferta monetária. Sim, mais dinheiro e menos dinheiro. Essa oferta monetária tem a ver com o quê? Com a contracionista e com a expansionista. Essa opção está correta. Corretíssima. D. Elevação dos recolhimentos compulsórios para os depósitos à vista. Provoca um incremento dos recursos disponíveis para empréstimo. Não, gente. Se o governo vai recolher mais, recolher de forma compulsória, vai recolher na marra os bancos esse valor, como é que vai ter mais recursos disponíveis para eles emprestarem? Não, está errado. Se vai recolher, vai ter menos, menos ainda. Aí tem pessoas que foram por eliminação. Legal, por eliminação. Eliminação também auxilia muito a chegar numa questão. Mas entendam, olha para você ver, política monetária. Tá, eu vou usar contrato, teremos a contrato início e expansionista. E o que tem a ver com isso? Mexe com a inflação, a taxa de juros, faz isso, faz aquilo, recolhimento compulsório também, ele faz isso, faz aquilo, mais dinheiro, é menos dinheiro, compra de títulos públicos pelo Banco Central, o Banco Central é o governo, Banco Central é o governo, Banco Central não é o Banco Central do Brasil, é o Banco Central é do governo, é o governo comprando dos bancos, comprou do banco, está dando dinheiro para o banco, mais dinheiro para eles emprestarem. Então, isso aqui é interpretação. Estudem bastante esse assunto, porque ele é muito prazeroso. Você consegue saber muita coisa, até para a sua própria vida, em relação a esse assunto. Eu adoro esse assunto aqui. Se alguém quiser tirar um print, está em tela, foi gravado também. Vamos para a próxima questão. Alternativa C. Questão de número 21 em tela. Bastante interpretativa também. Atenção à taxa Selic. O que acontece com tudo quando você mexe com a taxa Selic? Questão excelente, pessoal. Vou tomar uma água aqui, né?
Até agora, 100% de acertos. Vai, tem gente no chat perguntando para mim. A explicação vocês vão entender bastante essa questão de juros para cima e juros para baixo. No que impacta e de que forma. Eu vou responder essa questão já, porque ela pode me consumir um certo tempo. Vamos lá. Questão 21. Um investidor quer pagar o casamento de sua filha, que ocorrerá daqui 12 meses, lá na frente, e já acumulou recursos suficientes para fazer frente a esses gastos, já acumulou. Ele busca, então, uma aplicação financeira para deixar o dinheiro rendendo por esse período, beleza? Sendo que há uma expectativa que os juros, que a taxa Selic aumentem. Então, vamos lá. Juros para cima, juros para cima. Dentre as opções abaixo, a que melhor se adequaria a esse investidor seria aplicar os recursos em um fundo de ações. Os juros irão subir. Para ações é péssimo, é ruim. Juros sobem, bolsas caem. Juros sobem, bolsas caem. Ah, Magazine Luiza está lá na bolsa. Subiram os juros, vai vender menos, vão cair. Então, nossos juros sobem, as bolsas tendem a cair, cair, cair. Errado, fundo de ações, não. Vamos aqui. A questão LTN e NTNB. Títulos pré-fixados são esses que tem esse Tzinho aqui antes. Tá vendo? Ó, o T antes, pré-fixado. Pré-fixado, tem uma taxa pré. Ó, LTN tem um T antes, pré-fixado. NTNB tem um T antes, pré-fixado. Se fosse LFT, pós-fixado. LFT, entendeu? O T vem depois. Então, nesse caso aqui, tudo que é pré-fixado, quando os juros sobem, caem, os rendimentos caem. Professor, então se eu comprei um LTN e os juros subiram, vai tender a desvalorizar meu título? Sim, todo pré-fixado tende a desvalorizar quando os juros sobem. E o que é pós-fixado tende a valorizar. O que é pós-fixado valoriza. Aumentou a taxa de juros, eu estou pós-fixado, vai ser bom para mim. O que é pré-fixado, que tem esse T antes, é ruim quando os juros sobem. O que é pós-fixado é bom quando os juros sobem. Os juros vão subir e vai impactar positivamente no que está lá na frente, no que é pós-fixado. Não está pré-fixado ainda, não tem uma taxa certa ali. É pós-fixado. Então, nesse caso aqui, não pode ser LTN, que é um pré-fixado, nem NTNB. Ah, professor, mas NTNB também tem um B. O que é esse B? Esse B é porque tem um percentual ligado à inflação. E aqui tem uma taxa pré. Uma taxa pré mais NTNB. O B representa IPCA. Lembre-se disso. Mais a inflação. Então, nesse caso aqui, taxa pré vai ser ruim. Tudo que for pré, subir os juros vai ser ruim. E IPCA, professor, beleza. Se os juros subiram e você está acompanhando também a inflação, quando a inflação sobe, é bom quando você está num título que acompanha a inflação. Inflação subiu, meu rendimento vai subir. Se aumentar os juros, quando você aumenta os juros, acontece o que com a inflação? A inflação cai, o pessoal vai consumir menos. Tudo. Se os juros subiram, consome menos, empresta menos dinheiro e tudo. Então, nesse caso aqui, nos dois casos, quando você subir a taxa Selic, vai ser ruim. Essa NTNB, ela vai, ó, despencar, vai cair. Então, nesse caso aqui, a melhor opção é um CDB pós-fixado. Pós-fixado, porque os juros vão subir. Os juros vai subir, o que é pós-fixado se valoriza. Prestem bastante atenção. Alternativa correta. B. CDB pós-fixado. O fato está na questão de ser pós-fixado. Vamos agora para a próxima questão. Que questão nós temos? Eu adoro as questões. Questão de número 22. Show de bola essa, hein? Quero ninguém errando, hein? Política monetária expansionista.
Expansão, não vamos contrair, vamos expandir. Até agora ninguém errou. Marca aqui mais uma coisinha para vocês. Para alguém que tenha alguma falta de atenção no enunciado, tem que grifar. Vamos à resposta dessa questão, que às 11 horas nós encerraremos nossa monitoria. Questão 22. Para executar uma política monetária expansionista, uma medida que pode ser adotada pelo Banco Central. O Banco Central quer expandir, quer fazer dinheiro na economia. Elevar a taxa de desconto? Não. Redesconto é a taxa que o governo cobra para emprestar dinheiro para os bancos. Não. Então não vai ser expansionista. Elevar a taxa de Selic? Também não. O pessoal vai comprar menos, vai emprestar menos dinheiro também. Vender títulos públicos federais. O Banco Central não. Se ele vender os títulos para os bancos, ele vai tirar dinheiro dos bancos. Errado também. Ele tem que comprar títulos públicos federais dos bancos. Vai comprar os bancos com mais grana, mais dinheiro. A economia vai expandir. Questão simples de interpretação. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 23. Sobre um mecanismo de proteção. Lembrando que as aulas ficarão gravadas, então, tranquilo. Ah, professor, teve uma questão lá, eu queria que você me explicasse ela de novo. Anote. Pronto, ninguém errou. 100% de acerto. Muito bom. Vou para a resposta da questão, porque quem sabe já deu uma lida, já viu como é que funciona. Ah, tá esse mecanismo que eu lembro desse nome, professor. Estava lá anotado. Então vamos lá. Questão número 23. O direito de venda de um acionista minoritário é um direito do minoritário de vender suas ações pelo valor mínimo de 80% do valor que o acionista controlador, todo mundo está acertando. Vendeu suas ações com direito a voto. É a definição de. O que protege o acionista minoritário? Protege, ele dá a ele aquele direito de vender a tal percentual daquele acionista majoritário. Como é que chama isso? O nome disso é tag along. Isso é o direito, isso aqui protege, isso aqui, ó. Esse mecanismo aqui protege o investidor minoritário. Protege o menor. Tag along protege o menor. Livro de ofertas, book building, não é. O livro de ofertas não é. Melhores esforços, não. Isso aqui é uma garantia, não tem nada a ver com isso. Split, dobramento de ações. Pegar uma ação e dividir. Também não é. Proteção do minoritário, do acionista minoritário é o tag along. Isso que protege o minoritário. Questão de número 24. Excelente questão em relação à taxa nominal. Tivemos duas questões falando sobre esse assunto hoje na monitoria. Duas, duas, duas. E você tem que entender também a diferença entre inflação e deflação.
Qual que é bom? Qual que é ruim? O que é a taxa real? É o quê menos o quê ou o quê mais o quê? Até agora 100% de acertos. Vamos à resposta dessa pergunta excelente. Que assim é bom. Questão 24, em relação à taxa nominal. Temos a taxa nominal, que é a taxa nominal, está bruta. Podemos afirmar que será menor que a taxa real se houver inflação. O que é a taxa real, pessoal? Vamos por aí. A taxa real é a taxa nominal menos a inflação, não é? Esse menos esse. Aí nós teremos a taxa real. Vocês sabem disso, foi falado. Então, aqui, a taxa nominal será menor que a taxa real se houver inflação? Não. Não tem como. A nominal ser menor se houver inflação? Não tem como ela ser menor. Ela vai sempre ser maior, porque somando a taxa real com a inflação, você vai ter a taxa nominal, que é a total. Então, errado. Será maior que a taxa real se houver inflação? Sim. Se você tiver a taxa real mais a inflação, vai ser o inverso. Esse mais esse dá esse. Taxa real mais inflação dá taxa nominal. Taxa nominal menos inflação dá taxa real. Simples. Um menos o outro dá o outro, um mais o outro dá o outro. Simples. Taxa nominal é a taxa bruta. Ela mais, menos a inflação, vou ter a taxa real, é a taxa verdadeira. Se eu quiser saber a taxa bruta, eu vou pegar a taxa real e somar com a inflação e terei a taxa nominal. Então, a opção correta é essa. Será maior que a taxa real se houver deflação. Não, se houver deflação, é o contrário da inflação. Taxa nominal mais a inflação, nesse caso aqui é mais. Inflação não existe, vai ser deflação. É o contrário. O contrário de inflação é deflação. Que é quando, ao invés de aumentar a inflação diminuiu. Ela desinflou. Deflação. A inflação desinflou. Ela desinchou. Ela inflou menos. Então, aqui também não é. Será sempre maior que a taxa real? Não. Não será sempre. Se não houver inflação, se a inflação for zero, como que ela vai ser maior? Vai ser a mesma coisa. Então, não ser sempre maior. Pode ser menor. Pode ter tido deflação, isso é o contrário. Errado. Nesse caso aqui, nossa alternativa correta é a opção B. Estudem sobre inflação e deflação. Como é que isso impacta? Questão 25. Ações ordinárias. Excelente. Opa, deu errado aqui, mas tudo bem. Eu vou ter que explicar mesmo, né? As ONs. Vamos à correção dessa questão. Muito boa. A principal característica da ação ordinária no Brasil. As ações ordinárias, ON. Dividendos mínimos garantidos. Não, nada garantido. Nada garantido. Boa resposta. Nada garantido. Direito a voto nas assembleias da empresa. Dá direito? Sim. As ações ordinárias dão direito ao voto na assembleia da empresa, nas assembleias, em todas. Preferência do recebimento de dividendos. Não, preferência vem de qual? Vem preferenciais. As ações preferenciais, elas têm preferência.
em receber os dividendos. Essas são as preferenciais. Rentabilidade garantida, nada de garantido, pessoal, nada de garantido. Então, nesse caso aqui, ações ordinárias dão direito ao voto. Direito ao voto. Vamos aqui, mais uma questão e por hoje encerraremos. Vamos para mais uma. Agora vai ser a matadora. Questão de número 26. Legal. Essa questão é puramente atenção no enunciado. Quem errar, eu vou lá na sala de aula falar. Você leu o enunciado direito? Atenção ao enunciado. Última questão do dia. Alguém prestou atenção no que eu falei? Mais alguém? Isso foi visto em sala. Pois é, aí. Chuveiro. O que nós temos no chuveiro? Olha, atenção, pessoal. Atenção, enunciado. Vamos para a correção dessa questão. Atenção, enunciado. Questão 26. Para sinalizar os limitadores de tendências de alta e baixa. Alta e baixa. O que limita na alta e na baixa? Respectivamente. Está nessa ordem. Alta, depois baixa. Dos preços das ações de mercado à vista. Um analista gráfico utiliza os indicadores. Qual? Bom, alta e baixa. Nessa ordem. O que nós temos na alta? Lá em cima. Lembra aí do chuveiro. O que nós temos no chuveiro? Nós temos a resistência. Lá em cima nós temos a resistência. Ela limita nas altas. E embaixo nós temos o quê? Um suporte. Sim, pessoal. O que te suporta? Alguma coisa que suporta, a coisa ela está embaixo. Nunca um suporte vai estar em cima. O suporte na televisão está embaixo, o suporte, qualquer coisa está embaixo. E a resistência, lembra do chuveiro? Resistência é em cima. Resistência está em cima, suporte é uma base para alguma coisa, suporte está embaixo. Nesse caso aqui, respectivamente, resistência e força relativa, não, não é força relativa. Em cima é resistência? Sim, mas não é força relativa. Suporte, força relativa, não. Em cima, olha para você ver. Respectivamente, presta atenção, respectivamente, então primeiro vem alta. Não é um suporte. Respectivamente, suporte e resistência, não, porque não é baixa e alta, tá? Respectivamente, alta e baixa, errada. Questão correta, já foi falado em aula. Resistência e suporte. Então, atenção no enunciado. Imagina que está lá na prova, pô, se esse assunto, eu errei. Falta de atenção no enunciado. Quantas questões que eu falei? Presta atenção no enunciado. Todas, 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 todas. O enunciado tem pegadinha, tem de tudo, tem tudo. O enunciado é para te pegar. Atenção e anotem. Anotem em sala quando for fazer a prova, porque vai dar certo. Bom, pessoal, é isso. Tivemos hoje essa monitoria CPA 20. Um prazer. Muito obrigado pela presença de todos. Anotem, podem tirar dúvida comigo também ou com os outros professores. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana a todos. E coisa boa. Embora estudar, porque passar, a gente vai, a gente quer. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela aula. Vou lá na escola essa semana, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.